acelerando o passo nessa corrida pela disputa, né, do Palácio do Planalto. Especificamente, as pesquisas estão ficando mais frequentes e elas têm dito mais ou menos a mesma coisa. Agora, tem um critério novo que está sendo colocado agora nessas pesquisas do mês de março, é que como candidatos estão entrando e saindo, a gente não tem uma base de comparação perfeita com relação aos números do levantamento anterior. Então, o Poder Data faz esse alerta que para os números do primeiro turno, como a Vera Lúcia entrou do PSTU, não dá para fazer uma comparação exata, então não vamos embarcar nessa. O que a gente sabe é que a distância entre os dois primeiros colocados, Lula e Bolsonaro, é de 9 pontos percentuais hoje. Já foi muito maior, então agora 9 pontos, a distância entre eles. Então, em primeiro turno, o Poder Data aponta que hoje, se a disputa fosse hoje, Lula venceria com 41% das intenções de voto, Bolsonaro 32%, Ciro, Moro e Dória empatados dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Ciro com 7% das intenções de voto, Moro 6%. Veja, perceba bem que eles já estiveram lá no patamar de 10 e 9. Agora estão no 7 e 6. Ciro e Moro, Ciro com 7, Moro com 6, Dória com 3%, estava aparecendo com 2% em outras pesquisas. Janones com 2%, então Dória se descolando de Janones, também dentro da margem de erro, vamos lá. Leite, Eduardo Leite aparece nessa pesquisa, apesar de já ter anunciado que não tem intenção de deixar o PSDB, 1% das intenções de voto, Simone Tebet 1%, Dávila 0% e Vera Lúcia, que entrou neste levantamento pela primeira vez, 0%, não pontuaram. Então, brancos e nulos são 5%, 2% não sabem. E se a disputa for para um segundo turno, qual é o cenário de hoje? Hoje, Lula venceria com 50% dos votos e Bolsonaro teria 38% dos votos. E aí tem um gráfico que está aparecendo para vocês que acompanham a gente ao vivo pelo YouTube, que eu acho importante, que o Poder Data publicou, para a gente visualizar como diminuiu a diferença entre os dois candidatos em uma eventual disputa de segundo turno de janeiro para cá. Perceba que em janeiro tem uma linha ali, a distância entre eles era de 22 pontos percentuais. Lula aparecia com 54% e Bolsonaro aparecia com 32% dos votos. Agora, a distância entre os dois é de 12 pontos percentuais em segundo turno. Lula com 50%, Bolsonaro com 38%. Então, tem ali uma distância que já chegou a ser de 25 pontos percentuais no ano passado, 2021. No começo da pesquisa estava ali, 41-36. E aí foram para 55-30 e agora estão 50-38. Aí tem que considerar a margem de erro também, tá? Brancos e nulos, 9%, 3% não sabem. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de março. E já foi registrada na Justiça Eleitoral, como todas as outras pesquisas que têm sido feitas ao longo do ano de 2022. 3 mil pessoas foram ouvidas em todos os estados. E, como eu já disse, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança do estudo é de 95%. E a gente continua acompanhando, claro, passo a passo ali das pesquisas. Agora sim, parece que se eles não mudarem de novo os candidatos da lista, né, essa lista vai ficar mais permanente, Cris. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma base de comparação mais fidedigna de uma pesquisa para outra a partir de agora, nas próximas rodadas. E aí, no noticiário político-eleitoral, a gente tem a expectativa, então, amanhã para desincompatibilização de João Dória, ele que deve ter uma entrevista coletiva programada aí para as 4 horas da tarde no Palácio dos Bandeirantes, quando ele deve, então, renunciar, fazer o mesmo que fez Eduardo Leite nesta semana, renunciar ao cargo para a disputa presidencial, abrindo, então, vagando a cadeira ali para Rodrigo Garcia, assumir o governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, que será o candidato do PSDB à reeleição aqui no estado de São Paulo. Cris, você observou bem agora há pouco que desde o começo do ano as pesquisas têm, de um modo geral, mostrado essa aproximação, a redução da diferença entre Lula e Bolsonaro, etc. e tal. Eu só quero lembrar que eu trouxe aqui desde outubro a informação de que isso aconteceria. Né? E por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque, de acordo com uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, resolução número 23.600, a partir do 1º de janeiro do ano da eleição, os institutos de pesquisa são obrigados a entregar, disponibilizar à Justiça Eleitoral todos os detalhes
da pesquisa. É o único período em que as pesquisas eleitorais ficam sujeitas à auditoria, à auditagem, coisa que não acontece no ano anterior à eleição. Então, os exageros, para falar no mínimo, né, os exageros dos números durante todo o ano de 2021 começam agora a ser ajustados e a serem colocados, digamos assim, mais próximos da realidade, né? É uma espécie de conta de chegar provocada exatamente por isso, porque seria um vexame uma auditoria feita numa pesquisa mostrar que, na verdade, os números divulgados não correspondem àqueles que foram apurados. E é por essa razão que a Justiça Eleitoral determina que todos os detalhes, os cadernos de resposta, de entrevista, etc., tudo seja disponibilizado. Quem é que tem direito de solicitar a auditoria em pesquisa? Os partidos políticos, neste momento, desde o dia 1º de janeiro, os partidos políticos têm esse direito, ou os candidatos registrados na Justiça Eleitoral. Estes só serão conhecidos ou só vão adquirir esse direito de auditar as pesquisas quando tiverem as suas candidaturas homologadas em convenção e registradas na Justiça Eleitoral. Aí eles ganham esse direito. Por enquanto, ninguém tem direito, a não ser os presidentes dos partidos cujos candidatos sejam citados em pesquisas eleitorais. Então ninguém leva, porque assim, aí se você for verificar, o que é que provocou essa redução? Né? É muito curioso isso, né? Houve redução, mas o ex-presidente Lula cometeu algum erro grave que justifique essa queda? Ou o presidente Jair Bolsonaro fez uma coisa espetacular que o reconciliou com parte do eleitorado que ele perdeu e conquistou números de intenção de votos? Evidentemente que não, né? Não aconteceu nenhuma coisa, nem aconteceu outra. O que aconteceu foi a vigência da resolução 23.600. E tem uma frase muito comum que a gente ouve na boca de político, né? Em qualquer momento que você vai, fulano, o que você achou da pesquisa? É a tal da frase, pesquisa é retrato de momento. Na hora do vamos ver, a coisa muda. Enfim, vai muita coisa mudar, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E tem outra, né? A gente já observou resultados, né, tão divergentes de pesquisas em relação a movimentos, né? Por exemplo, em 2014, a Aécio Neves abriu o segundo turno da disputa contra Dilma Rousseff com uma vantagem gigantesca, né? E no final a Dilma acabou reeleita naquela ocasião. O fato é o seguinte, a coisa pega para valer quando a campanha vai para a rua, mais especificamente depois do primeiro debate entre os candidatos, que é aqui na Band. Ali é o ponto inicial de qualquer disputa eleitoral e você vai ter esse ponto, essa bola rolando a partir de agosto aqui na Band.